Boa noite, tô passando aqui para poder trazer uma palavra muito forte. Você sabia que não é qualquer oferta que Deus aceita? Você sabia que não é qualquer oração que Deus aceita? Você acha que, não, eu oro e qualquer oração que eu fizer, Deus aceita. Não, eu jejuo e Deus aceita meu jejum. Eu vou à igreja e Deus aceita o fato de eu ir. Os frutos revelam se o fogo que você carrega é um fogo estranho no altar de Deus. Não é qualquer oferta que Deus aceita. Por isso que tem gente que está fazendo a coisa certa, mas não está colhendo o fruto do fogo de Deus. Do fogo que prova todas as coisas, do fogo que traz a bênção de Deus para a sua vida, do fogo que manifesta os frutos do Espírito Santo, do fogo que é provado pelo tempo, pelas perseguições e por tudo, e manifesta os frutos. Então, não é qualquer oferta, não é qualquer oração, não é qualquer lugar. E nós nunca tivemos uma geração tão pagã, se auto-intitulando como cristã, mas se desviando do propósito de Deus. Eu estava fazendo a live agora no YouTube falando sobre isso. Eu quero explicar hoje para você algo extremamente importante. Eu quero convocar você. E eu vou te falar uma coisa. Se você está aqui participando dessa live porque você está curioso para saber o que eu vou falar, ou para questionar o que eu vou falar, ou para poder copiar, para poder botar um defeito, para poder fazer alguma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Vai embora, não fique aqui. Aqui não é o seu lugar, você não é bem-vindo nessa live. Se você tá aqui para avaliar minha performance, não entre no nível de se tornar juiz do outro, porque na medida que você julga o outro, você vai ser julgado. Então, se conecte com aquilo que você acredita. Agora, se você está aqui para poder colher conhecimento e você levar diante do Senhor e orar e perguntar para Ele, Deus, o que ela está falando é conivente com aquilo que eu acredito por meio do Espírito Santo de Deus, então eu vou ouvir e depois eu vou levar o que essa mulher falou diante da tua presença e o Senhor vai falar comigo, porque você não precisa de guru espiritual que vá até Deus para ouvir o que Ele fala, para mandar para você. Se você é um crente que você ainda depende de profecia para você entender o que Deus vai agir na tua vida, você é responsável pelos bezerros de ouro que se levantaram no Brasil. Porque o povo fez um bezerro, porque não tinha paciência de se relacionar com Deus. Porque queriam respostas para os próprios desejos. Porque queriam agilidade, estavam servindo a carne. Mas aqueles que servem a Deus entendem que o propósito da criação é sobre relacionamento e intimidade. Nunca foi sobre pessoas perfeitas. Porque Deus usa as coisas loucas do mundo para conquistar a sábia. Se fosse sobre coisa perfeita, nem aqui eu estava pregando para você. Ontem eu ainda conversava com amigos e eu falei, nunca quis ter amigos perfeitos na minha vida. Mas faço questão de conviver com pessoas que insistem em se consertar. Porque sou uma pessoa que insiste em se consertar. Minhas intercessoras chegaram aqui, Fabiola, que eu já me sinto confortável. Porque eu sei que aqui é guerra. Não quero pessoas perfeitas. E Deus também não precisa de gente perfeita. Deus precisa de pessoas que queiram se consertar. Por isso que o coração do evangelho é sobre arrependimento e mudança de atitude. Porque a palavra de Deus, ela fala que o homem, ele vê a aparência, Deus vê o coração. Então o protocolo e o critério que o homem usa para falar que isso é Deus, não tem nada a ver com Deus. Tem gente chamando de sucesso manifestação do Espírito Santo. Pare com isso, porque até a Suzane Richthofen, que matou os pais, tá fazendo sucesso no Netflix. Pare de ter um conceito cultural de sucesso totalmente baseado numa cultura pagã que prostituiu o altar de Deus, achando que o Senhor precisava de profetas perfeitos
para ele manifestar a glória de Deus. Deus precisa de pessoas que sempre dependem da presença dele. Não é sobre homens perfeitos, porque senão ele não chamava Davi o homem segundo o coração dele. E eu não estou dizendo isso para que uma geração justifique o seu desejo pelas coisas do mundo. Porque Deus não quer pessoas que usam desculpas para poder criar um Deus que o serve. Porque o Senhor não precisa. Porque o Senhor não precisa que você sirva a Ele. Porque as coisas acontecem no propósito de Deus sem você. É muita presunção achar que se você não existe, Deus não vai cumprir algo em algum lugar. Pare, porque o privilégio de servir a Deus é teu. Deus nunca precisou de você. É um privilégio. Faz parte da sua identidade em Deus. Eu estou introduzindo aqui enquanto as pessoas entram, porque elas estavam no YouTube e eu vim pra cá. É um privilégio. Filhos legítimos. Filhos legítimos. O profeta Samuel, vou falar em parábolas. Quem ouve a voz do Espírito vai entender. Não vou interpretar, porque a interpretação é da carne. Quem quiser interpretação vai pro Google. Vai pro ChatGPT. Eu tô aqui para trazer palavra revelada. E revelação de profeta não é sentimento que sacia o desejo do outro, não. Revelação do profeta é interpretação bíblica. É entender o tempo que Deus se movimenta e a estação. Fazer uma leitura contextualizada com aquilo que você vive, de acordo com o tempo e o propósito. E responder com as ferramentas certas ao desafio que lhe é proposto. Não é sobre a ferramenta, porque senão Davi não tinha derrubado Golias com pedra pequena. Ele sabia que ele estava ali, atrás da batalha. Ele sabia que ele estava ali, atrás das malhadas. Ele sabia que ele estava ali, derrubando o urso e o leão quando ninguém via. Porque é ali que Deus treina o profeta, o mestre, o valente dele. É quando ninguém olha. Quem acha que está sendo treinado porque pega o microfone, lota o Maracanã, blá, blá, blá. A Lady Gaga faz a mesma coisa. Para com isso. Para com isso. Deus nunca precisou de exército grande para vencer batalha nenhuma. Pare com esse demônio dos infernos que ensina para vocês que a pessoa usada por Deus é a pessoa que tem multidões. Quer dizer, é claro que Deus usa e que Deus abre o ouvido espiritual e traz multidões e traz bênçãos e traz tudo. Mas esse não pode ser o bezerro e nenhum objetivo. Porque Deus usa coisas simples na tua vida. Deus usa o porteiro do teu prédio que não sabe falar português direito. Quando eu me converti com o porteiro do meu prédio que não sabia ler a Bíblia, mas a sabedoria derramada pelo Espírito Santo de Deus sobre ele. Era tanto que ele pregava o evangelho do arrependimento da verdade. Isso não é atributo de quem tem dinheiro e nem de quem não tem. Porque tem muita gente que também não tem dinheiro, mas usa de espírito de adivinhação, se auto-intitulando profeta, para poder conseguir uma roupa, um relógio, um dinheiro dos outros. Isso também é espírito de engano. Então não se engane. Não é sobre ser rico nem sobre ser pobre. Não é sobre ter estrutura e nem não ter estrutura. Porque senão você vai para dois extremos. Você vira Deus, é abrir mão de tudo. Fazer voto de renúncia. Se tá passando fome, tá morrendo, então por que é Deus? Deixa de ser doido, vai estudar a Bíblia. Não tô aqui para agradar você. Se não gosta das minhas palavras, vai embora. E também não é sobre quem tem estrutura. Ah, é porque é de Deus? Porque tem estrutura, tem isso, tem aquilo. Não. Deus é sobre intenção. Sabe aquele que sai da rota e volta, sai da rota e volta, você fala, ô pisa, aquele ali é um maluco. Eu vejo cair e levantar, mas eu não vejo desistir. Eu vejo tentar. Eu vejo ir pra frente. Não é aquele que é conivente com o pecado. Não é aquele que usa a palavra para justificar o pecado. Não é disso que eu tô falando, não. É da prova do fogo. Não é todo fogo que Deus aceita no altar. E eu estou aqui para trazer a revelação dessa palavra para você. Qual fogo? Qual fogo tem sido acendido? E que tem sido acendido no altar da tua casa. Eu falo casa porque eu falo de intimidade. Eu falo de mesa. O Senhor quer filhos. Filhos, senta à mesa para comer com o Pai. Filho senta à mesa para comer com o pai. Estranho não senta à mesa para comer com o pai. O filho do vizinho
não senta à mesa para comer com o pai. O filho senta para comer com o pai. E ele não estranha a comida do pai. Eu explicava hoje para os meus filhos no almoço, explicava para as meninas agora, há pouco, na hora do almoço, e eu falava para eles, a mãe japonesa do Japão, ela come certamente comida oriental na mesa. Deve ser sushi. E se um dia uma criança chegar em outro lugar e ver uma feijoada, ela vai espantar. Porque ela aprendeu com o pai que comer aquela comida oriental faz parte da cultura e da identidade da casa dela. Quem questiona a palavra de Deus para satisfazer o próprio desejo é quem está comendo em fast food. Porque quem conhece a cultura do reino de Deus não usa desculpa para realizar os próprios desejos. Não é qualquer fogo que Deus aceita. A pessoa é perfeita, pastora. É usada por Deus. Tem isso, tem aquilo, tem qualquer teu conceito de ser usado por Deus. Ser usado por Deus é alguém que se reconhece miserável na presença de Deus. Que necessita todos os dias pedir perdão. Mudar a rota é sobre coração. Ser usado por Deus nunca foi sobre ter muita estrutura e nem sobre fazer voto de miséria. Ser usado por Deus tem a ver com legitimidade, com entender o propósito pelo qual você foi criado e não querer se moldar aquilo que os outros falam que é o propósito de Deus. A pessoa que é filho legítimo, ele não fala ter sucesso é ter ministério. E não fala, ter voto de não ter nada é ministério. Ela entende e respeita os dons e os talentos de cada filho, feitos de acordo com o propósito do pai. Mas ela sabe que eles têm algo em comum, a cultura do reino. A cultura do reino, os hábitos. O que ele come na casa do pai é o mesmo que o irmão. A personalidade é diferente, a forma de usar é diferente. Quem começou a se comparar com os outros foi o diabo. Foi o diabo que começou a falar, eu posso ser igual a Deus. Sucesso é sobre ser isso, é sobre ser aquilo. Porque Deus é perfeito na sua criação. Deus não faz um plano de fracasso. Deus não faz um plano de... Deixa eu dizer algo pra você aqui, já que é pra poder rasgar com as polêmicas tudo aqui. Você tá achando que o planeta Terra é um projeto falido de Deus? Tem gente que fala, eu vou morar lá no céu com Deus, lá no céu. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem plano fracassado, não. Ele não construiu a terra pra depois reconhecer que ele errou, não. O plano de salvação de Deus é perfeito. A Nova Jerusalém desce para essa terra aqui. O milênio, Jesus reina em glória, é aqui, meus amados. É aqui. A internet travou pra você, meu querido. Ora lá, repreende esses canais, esses dutos aí que estão entupidos e ouve a voz de Deus. Porque não quer que você... Tem gente que não quer que você ouça a mensagem. Estão entendendo o que eu tô te falando? Então, ser usado por Deus, ter a identidade de Deus, ser legitimado por Deus, nunca foi sobre você escutar sobre os outros, copiar sobre os outros, querer o casamento igual ao do outro, querer o ministério igual ao do outro, ter o mesmo dinheiro que o outro. Porque tem gente que é usado para fazer missão na África, tem gente que é usado para fazer outra coisa aqui. É você entender qual é o propósito pelo qual você foi criado, o tempo que você vive, você servir a estação em que você está, ao território que você está na terra. Você entender, eu fui criado com este padrão, para esta geração, neste tempo, neste território. E o Pai me designou para a missão, mas eu estou servindo ao reino, à cultura do meu Deus. Filho não questiona a cultura do reino de Deus. Isso me lembra do Dr. Miles Moore, meu pai. Aquele homem morreu. Gente, eu tenho certeza que aquele homem morreu. Sabe por quê? Porque aquele homem não era... Ele não via coisa para esse tempo. Profeta não vê coisa para esse tempo. O povo tá achando que profecia é sobre aquilo que ele deseja pro coração dele. Gente, tudo que você deseja pro seu coração, seja teu casamento, seja seu emprego, seja seu dinheiro, seja teus filhos, seja tudo, serve a um propósito, faz parte de um plano. Você não é um ser isolado de Deus, a não ser que você não tenha entendido ainda que você é filho legítimo. Aí você questiona. Pô, mas eu quero essa pessoa, mas não é o que Deus tem pra você. Aí você questiona, mas o filho que come da cultura do pai, ele não tem dúvida. Se eu sou japonesinho e meu pai bota comida oriental na mesa, o dia que tiver feijoada eu acho estranho.
Porque eu quero ser como o pai. Ele me ensinou a comer. Ele me ensinou a comer. O dia que vier uma comida estranha, eu vou falar, não, peraí. Eu fui acostumada com a cultura. E o que eu vim falar pra você agora é algo muito pesado. E que eu tô carregando. Pesado pra quem segue ao altar. Porque o que eu tenho ouvido aqui da parte do meu Senhor, pela misericórdia dele, tem a ver com o nível de consagração de cada um de nós. E a consagração não está ligada à aparência, como você pensa. A consagração não está ligada ao número de jejum que você faz. A consagração não está ligada ao quanto você ora. E nós aprendemos a vida inteira que nós temos que nos consagrar para ter um carro, que nós temos que orar. Pastora, que é isso? Calma! Aguenta aí! Aguenta a bufetada do cão! Porque se você quer ver, eu não vou falar heresia não, porque eu não sou doida de estar aqui falando um trem desse. Aliás, eu sou doida para servir a Deus. Mas para poder falar besteira e ir pro inferno à toa, eu não falo não. E nem por motivo nenhum do mundo eu não falo, porque eu sei muito bem o preço do sangue que foi pago para mim poder falar isso que eu tô falando aqui para você. E não quero perder minha salvação por nada. Porque eu dependo dela. Aguenta o que eu vou te falar. Consagração nunca foi sobre o que você vai conquistar em Deus. Deus não aceita essa oferta. Deixe de ser besta. Tem muita gente sendo mula do diabo, achando que vai receber bênção de Deus, porque ora, porque jejua, porque consagra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô dizendo que você não tem que consagrar. Eu não tô dizendo que você não tem que orar. Eu não tô dizendo que você não tem que ser separado do mundo. Eu tô querendo dizer pra você que consagração é cultura do reino. Você não faz em troca de alguma coisa. Você faz porque faz parte do hábito da casa do Pai. Porque você mora na casa do Pai. Não tem como você morar na casa do Pai e o Pai servir pra você a comida de acordo com a cultura dele, a roupa de acordo com a cultura dele. Não tem como o Pai ensinar você sobre como você se comporta e ele te ensinar como falar e ele te ensinar como vestir e ele te ensinar como comer e você não aprender aquilo e manifestar aquilo de maneira natural. Quem fala, mas essa comida, eu não sei se gosto dela, não leva a consagração como algo natural. Não entende que aquilo é simplesmente se parecer mais com o Pai. Aquele que ama o Pai, ele quer parecer com o Pai. Sabe aquele filho? Seu filho bota um sapatinho no pé. Quer imitar você? Bota a camisa, quer imitar você? Sua filha começa a passar batom. Ela come o que você aprendeu a comer. Se você vai para outra cultura, se você vai para outro país, se você vai para outro lugar, ela questiona a cultura diferente. Se ela chegar lá, ela vê 3, 4 pessoas casando, beijando a boca, uma suruba, uma loucura, ela não vai falar, uai, eu posso isso? Ela nem vai gostar. Porque consagração já é o hábito dela. Agora, Caim não entendia isso não, viu, meu queridão? Caim não entendia isso não, e Deus não recebeu a oferta dele. Não é toda oferta que Deus recebe. Então se você tá aí fazendo consagração, jejuando, consagrando e tudo pra você conseguir uma coisa que você quer pra você, minha filha, meu querido, em nome de Jesus, eu tô aqui pra te explicar que é por isso que portas não se abrem pra você. O que está se abrindo pra você é feridas. Porque você até hoje achou que era pelo que você merecia. Para com isso. Não é sobre o que você merece. Consagração não é uma troca. É um estilo de vida. É um hábito daquele que é filho legítimo e que se comporta de acordo com a cultura do Pai. No reino do Pai. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Tá claro para entender? Ou tem gente achando que eu ainda estou falando que não deve consagrar? Que você pode ser promíscuo e fazer qualquer coisa? Ou não chegou ainda? Por favor, saia dessa live. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, pelo amor de Deus, saia daqui. Porque o tempo que você tá ofertando aqui é como se fosse Caim. É só pra você julgar. E à medida que você usa pra julgar os outros, você vai julgar você. Se você ainda não chegou nesse nível de entendimento, meu irmão, em nome de Jesus eu te convido, saia daqui pra não virar maldição sobre a tua vida. Porque Caim, ele fez o seguinte. Ele fez uma oferta pra Deus. Caim não fez a coisa errada. Caim fez uma oferta a Deus. Quantas pessoas você conhece que estão fazendo a coisa certa? Mas a vida tá travada. Travada. Não rompe.
Não rompe. Não rompe. Aí você vê uma outra lá, tipo assim, tipo eu, assim, meu Deus do céu. Pensava que essa pessoa tinha tanto defeito, tinha tanto isso, mas ela tem fruto. A vida dela anda, acontece os milagres, acontece a prova. Deus não livrou da prisão, mas de repente a pessoa foi presa. Quando eu olho lá, tem terremoto e abriu as portas. Deus não livrou da fornalha. Aí eu olhei e falei, ih, morreu, fornalha. Aí o fruto manifesta. Deus usa quem quer mudança, correção. Quem se arrepende, não é quem é perfeito. A santidade é um fruto do filho legítimo. Todo espírito de rebelião se levanta para dizer para o pai que o que ele quer para ele não é o melhor para ele. O filho legítimo deseja ser como o pai. Ele tem sede do pai. Não é sobre fazer a coisa certa para poder receber o que se deseja. Eu agrado o meu pai porque eu quero comprar um carro. Eu vou fazer jejum de 7 semanas para poder... Peraí, para, porque tua vida pode estar emperrada e você tá ali no altar fazendo oferta, gastando seu tempo com a Bíblia debaixo do braço e seu casamento todo arrebentado, sua vida uma mentira. Sua vida uma mentira. Água, pelo amor de Deus, se você estiver assistindo aí. Tua vida uma mentira. Me ajuda aqui, Ju. E você não tem entendido ainda. Eu tô aqui pra dizer pra você que Caim fez a coisa certa. Fez uma oferta a Deus. Mas o Senhor rejeitou. Por causa da intenção do coração. Qual é a intenção do seu coração quando você faz um jejum? É se parecer com o Pai. Ou é uma barganha? Ou você está usando a Deus... Água. Ou você está usando... Obrigada, Ju. Ou você está usando a Deus para servir aos teus interesses. Então você ainda não virou filho. Então você ainda não virou filho. O motivo de você ir ao culto é para cultuar a Deus? Ou o motivo de você ir ao culto é porque quando você vai à igreja, o seu casamento de bolinha está preservado. Não importa nem se o teu companheiro vá para o inferno, desde que seja fiel a você e pague as contas, tá tudo bem. Para, Caim. Para. Que Deus te deu um casamento foi para um propósito. Foi para levar o teu companheiro para poder ser cada vez mais parecido com ele. O teu filho que você gerou no teu ventre e que você orou porque era estéril, ele não existe para você levar ele para a festinha do Halloween, não. Ele existe porque ele é separado por Deus para fazer igual Ana. Todas as coisas eu consagro a ti. Porque elas te servem, elas são tuas e eu sou tua. Deus não te dá coisas para te servir. Deus te dá coisas para servir ao reino de Deus. Porque o que Deus tem para te dar não se compara com a glória desse mundo. Não se compara com a glória desse mundo. Não se compara. Você está querendo a glória desse mundo? O espírito desse mundo não é o espírito de Deus. Esse mundo já é do maligno. E não estou querendo dizer que esse mundo não vai ser transformado, não. Porque a promessa do Senhor Deus é que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todo mundo vai ver que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E Ele vai vir, Ele vai reinar. O povo está preocupado com arrebatamento, sabe por quê? Porque não serve a Deus. Ai, meu Deus, arrebatamento, vai cair o negócio na minha cabeça, eu não vou subir, eu tenho que estar esperto. De novo, barganha, gente, me poupe, quem pensa assim fica. Quem quer ver a manifestação do governo de Deus? Entende que o governo de Deus, para ele, passa disso aqui. Agora eu quero trazer para vocês aqui o que diferencia. O que diferencia? Aí agora eu vim trazer a revelação para você. Presta atenção. E revelação não é espírito de adivinhação, não. Revelação é eu falar a palavra de uma maneira que o Espírito Santo contextualize com você. E você entenda além daquilo que eu estou falando. Porque Deus te abre a tua interpretação. Porque você é filho. O filho ouve a voz do pai. O filho não ouve a voz da Roberta que está falando. O filho, eu leio a palavra do pai. Ele ouve a voz do pai e ele entende o comando do pai. Ele não precisa de bezerro. Nós estamos aqui como irmãos. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu quero te contar uma história que abre um momento profético na sua vida hoje. A lembrança de um acontecimento bíblico. De uma festa chamada Festa de Hanukkah. Pastor, essa festa muda a minha vida? Não. Não.
o significado e a intenção que você bota nas coisas é o que muda a sua vida. Se você acha que um simbolismo é capaz de mudar você, você acreditou mais no símbolo do que no próprio Deus. Mas nós temos que respeitar a palavra de Deus e conseguir ler aquilo que foi conquistado e que serve de referência para nós nos aprofundarmos no conhecimento da palavra. Existia um homem durante um reino 167 a.C. Presta atenção nisso aqui. Antíoco Epifânio, do Império Seleucida, que se levantou contra o povo de Deus. Porque do Gênesis ao Apocalipse, a palavra nos pertence. Tudo que Abraão conquistou, tudo que os reis conquistaram, os profetas, o sangue de Jesus, o novo, tudo, eu quero tudo, tudo da Bíblia. Tudo. Tudo que Deus tem pra mim. A Bíblia não se separa, novo e velho. É a história, é o plano de salvação. Quem separa em minoria para ter força é o diabo. Não precisa nem explicar pra você que tipo de regime é esse. Deus tem um plano que vai de Gênesis ao Apocalipse. Que já foi, que é, que era, que ainda vai acontecer. Presta atenção. Esse homem se levantou contra o templo do Senhor. E proibiu a leitura da palavra de Deus no templo. E profanou o templo. E ofereceu sacrifícios impuros no altar de Deus. E esse homem profanou o templo de tal maneira que, além de quebrar todas as coisas no templo, esse homem não, este exército que este homem liderava, além de profanar o templo e fazer ofertas indevidas, ele pegou a Hanuquia, que é o candelabro, que era isso aqui que decorava o altar, e que mantinha a chama acesa por meio do óleo do azeite. E ele apagou para dizer que a chama do Espírito Santo de Deus ia se apagar. Por quê? Porque ele queria que aquele povo não mantivesse a cultura do reino. Você tá vendo como a cultura mexe? É por isso que o trabalho que eu quero fazer é falar sobre trazer de volta a cultura do reino. Esse homem fez isso, mas existia uma família de um sacerdote, cujo significado do sobrenome é martelo, porque eles batiam pesado para poder guardar o templo de Deus. Eram poucos, mas eram homens consagrados a Deus. Esses homens se revoltaram, porque o templo foi profanado. E sentiram no coração deles uma ofensa muito grande. Daquele grupo pagão. Profanaram o templo, ofertando animais impuros, apagando o azeite que mantinha acesa a chama do candelabro, derrubando os altares, para poder implementar uma cultura que não era a cultura do reino de Deus. E vocês sabem que essa cultura quer ser implementada até hoje por meio da rede social e de tantos outros altares, porque isso aqui é um altar. O tempo que você oferta aqui, assistindo alguém, é uma oferta. Cuidado com quem você assiste. O seu tempo é uma oferta. O que acontece? Eles se revoltaram e eles se levantaram. E eles se levantaram para poder trazer de volta a presença de Deus e reconstruir aquele templo. E trazer de volta aquele templo. Eles não aceitaram. Eles se levantaram e eles venceram aquele exército, expulsando eles do templo. E começaram a arrumar o templo e a colocar tudo no lugar. A arca da aliança, o candelabro, tudo aquilo que era consagrado e sagrado a Deus. Mas tem algo que mexeu com eles profundamente. Era que a chama do azeite havia sido apagada. E a chama, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, você sabe que quando a gente fala de azeite, óleo e chama, a gente está falando da luz, da revelação do Espírito Santo de Deus. Ela não pode faltar para você. Pode ter o templo com as paredes bonitas, pode ter a banda, pode ter a roupa, pode ter tudo, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, se não tiver a presença, não tem nada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem nada. E eles falaram, nós levantamos as paredes, levantamos a arca,
levantamos os utensílios. Mas o mais importante é que mesmo que isso leve um tempo para ser reconstruído, a chama tem que acontecer. Você já viu vídeo de lugarzinho que a pessoa se reúne, que não tem nem como beber água, que é humilde, que não tem parede, que não tem teto, não tem nada, mas a chama tá acesa? Isso não é sobre ter estrutura e nem sobre não ter. Isso é sobre manter a presença de acordo com a identidade e o propósito daquele lugar. Todo lugar tem que ter a chama acesa de Deus. Porque senão a cabeça das pessoas está tão paganizada que elas querem tanto arrumar um protótipo, uma caixinha para colocar o Espírito Santo de Deus, que se dependendo do que você prega, ela fala o seguinte: o lugar quanto mais pobre, mais presença tem. Deixe de ser doido, que tem lugar miserável, que é espírito de mulambo. Tem nada de ver com Deus, não. Tem a ver com Deus é a presença do Espírito Santo, que traz frutos. Aonde a consagração é um hábito, é cultural, porque são filhos legítimos. E tem lugar, não, esse lugar não tem Deus, porque tem uma mega estrutura, porque é rico, tem carrão. Então isso não é Deus, isso é mamão. Deixa de ser besta também. Porque se fosse assim, tantos homens de Deus da Bíblia não tinham sido tão prósperos. Então não é sobre estrutura, nem ter muito, nem ter pouco. É sobre a chama do Espírito. É sobre a intenção que você tem aquilo. Você pode estar no barracão com a intenção errada. Você pode estar na mansão com a intenção errada. Nunca foi sobre aparência. Sempre foi sobre coração. Qual é a tua intenção de buscar Deus? Qual é a tua intenção de consagrar? A tua oferta, a tua casa, a tua oferta, que eu falo do seu tempo, de você ir para a igreja. Qual é a sua intenção de servir a Deus? É manter o Espírito Santo, arrumar um emprego bom, arrumar uma casa boa? Não, eu faço isso. Porque quem está com essa intenção sai da presença de Deus, porque não comporta a glória. Eu fui embora porque eu orei e aconteceu tal coisa, não aconteceu tal coisa, não aconteceu tal coisa, não aconteceu tal coisa. Intenção. Que oferta nojenta foi a de Caim? Que oferta nojenta foi a de Caim? Aqueles homens viram os martelos, que eu gosto de falar eles como martelos, macabeus, eu gosto de chamar eles de martelo, porque é o significado do nome deles, eles serão fortes, eles batiam de frente com um exército grande. O que indignou eles era que o fogo tinha sido apagado. E eles falaram, essas paredes aqui nós levantamos. Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Essa arca da aliança aqui, ó, nós consertamos ela. Mas o fogo não pode apagar. Enquanto a gente está reconstruindo, o fogo tem que manter aceso. E aí entra a revelação que eu tenho para te falar uma coisa. Eles olharam para eles. E quando eles olharam para eles, eles viram que o azeite não era suficiente para manter a chama acesa. E quando eles viram que o azeite não era suficiente para manter a chama acesa, queridos, o que eles fizeram? Eles perceberam que havia um único azeite disponível. E que esse azeite disponível deveria acender todo o candelabro, porque lá não tinha energia elétrica. Deveria acender todo o candelabro para que a presença ficasse acesa. Não importa se as paredes caíram, se a arca não estava lá, se estava bonito ou não estava, mas a chama tinha que estar acesa. Só que só tinha uma vasilha de azeite. E o milagre aconteceu. Sabe quando? O milagre aconteceu porque eles pegaram um único azeite que eles tinham e colocaram na Hanuquia. Aqui, ó, igual o candelabro, só que a Hanuquia tem 8, 9, porque o centro é aqui a oferta. 9. Eles pegaram um único só e falaram, isso aqui, esse óleo que nós temos, quem tem ouvidos ouça e associe com a parábola das virgens. Esse azeite que nós temos aqui não segura essa chama em tempo suficiente de nós levantarmos o altar. Esse óleo que tem aqui para trazer a luz, para iluminar enquanto nós reconstruímos o templo, para que ele não seja profanado, não é suficiente. Tinha só uma vasilha. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a única vasilha que eles tinham e colocaram lá, sabendo que só duraria 24 horas. E 24 horas não era o tempo suficiente para eles produzirem o óleo para estar no altar. Presta atenção nesse mistério.
Aguenta, porque quem não tem sede de Deus não dá conta de ficar até o final. Porque é superficial, que é uma receita de fast foodzinha, entra numa livezinha pra poder ouvir em 10 minutinhos. O que é que vai fazer ele alcançar o seu objetivozinho? Vai embora daqui se você não tem estrutura pra ouvir. Porque com Deus é no profundo. Eu mostro a palavra, mas quem vai confirmar com você é o Espírito Santo. Eles pegaram o único azeite que era consagrado. E eles botaram no candelabro para acender a chama que representava a presença de Deus. Para que iluminasse o templo, para que desse tempo deles construírem o templo. Mas sabe o que aconteceu? Um milagre. O azeite consagrado durou 8 dias. E no natural, aquela vasilha só conseguiria manter aceso 1 dia. E 1 dia não era suficiente para eles produzirem o azeite novo. Você sabe por quê? Porque o azeite tem um processo. Olha aí o mistério de Deus falar com você. O azeite tem que ter prensa. Tem que passar por uma pensa, tem todo um processo. E além do processo, o sacerdote ainda tem que consagrar. Não é qualquer azeite. Eles colocaram o único azeite que tinha consagrado. Experimentaram o milagre da chama ficar acesa por 8 dias. Que foi o tempo suficiente deles produzirem um azeite consagrado. Apresentar ao Senhor. E não deixar que a chama se apagasse. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso significa que o fogo que eles ofertaram ao Senhor foi aceso. Mas isso é muito mais profundo do que você imagina. Peça a Deus para te revelar se você não entender essa palavra. Que o Espírito Santo vai falar com você. E o que eu estou falando aqui é sobre a oferta de Caim. A oferta que não é aceita. Esses homens restauraram a oferta do altar. E hoje eu estou aqui para chamar você para restaurar a oferta do altar de Deus na tua casa. Porque talvez na inocência você tenha feito, sabe o quê? Pegado o azeite de qualquer lugar e botado para iluminar a tua casa. Só que a reverência à palavra de Deus diz que não é qualquer oferta que o Senhor aceita. Tem que ser consagrado. Eles poderiam ter pego qualquer azeite somente para poder colocar na Hanukkah. Mas eles entendiam que as coisas de Deus não é feita de forma relaxada. O significado delas, o respeito a elas, a autoridade que elas carregam, no cumprimento dos fundamentos da palavra, de guardar os detalhes em Deus, era mais importante do que o óleo em si. Tem gente achando que tem óleo e tá usando seve. Tem gente usando óleo seve, achando que é ser consagrado a Deus. Quem tá entendendo? Tem gente usando óleo Johnson, porque é cheiroso, porque tá na moda, porque tá disponível, achando que isso é ser consagrado a Deus. Para! Tem gente usando óleo da Sephora, que chama, eu não sei nem o nome das marcas. Tem gente usando óleo de tudo quanto é tipo de lugar, porque as pessoas falam, que óleo é este? Este óleo é da marca tal, é caríssimo. E Deus está recebendo como se estivesse fedendo. Porque as coisas de Deus, querida, as coisas de Deus, ela tem a autoridade, o óleo que mantém a chama do Espírito aceso. É sobre a presença, a pureza. É sobre os detalhes. Eles podiam pegar qualquer óleo. Falar, não, nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos manter a chama acesa para provar que Deus é bom. Quanta gente tá querendo provar para os outros que Deus é bom. Pare de ser estúpido espiritualmente. Porque se o que nós fazemos para Deus é para mostrar para o outro o quanto Deus é grande, nós servimos a demônios. Nós não temos oferta. Nós não estamos agradando ao Senhor no respeito aos detalhes. Tem gente fazendo grande para Deus, mas o detalhe do que ela olha na madrugada não importa. Ela tem óleo. Tem gente pregando bonito, estudando bonito, fazendo bonito. Mas o
busca. O óleo de Deus, ele vem na prensa. Ele não vem na loja. Ele não vem da loja do free shop. Como é que chama? Free shop, set shop, não sei o que de shop. Ele não vem da marca. Vocês riem de mim, né? Pode rir, porque eu faço questão de não entender mesmo o nome dessas coisas. Eu gosto de coisa boa, gosto de coisa cara, mas não sou apegada a isso, graças a Deus. Não vem da marca. Não vem do que encanta todo mundo. Isso pra Deus não é raridade. Eles podiam ter pego qualquer óleo pra falar que manter a chama acesa do templo era importante, que aquilo era servir a Deus. Pare, porque esse louvor Deus não recebe. Pare, porque essa ida à igreja Deus não recebe. Pare, porque tem gente falando que serve a Deus e na verdade tá servir a homens. Para. Não estou dizendo que os princípios não são importantes. Não estou dizendo que o protocolo. Não estou dizendo para você poder parar tudo e simplesmente falar que agora você vai levar a vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ouça o que eu estou dizendo. Aqueles homens colocaram o único óleo que eles tinham, porque eles sabiam que era consagrado e um milagre aconteceu. O óleo durou durante 8 dias. Que geralmente duraria só um dia. O milagre aconteceu. E a luz de Deus foi restaurada no altar de Deus. O tempo suficiente para eles gerarem um novo óleo consagrado ao Senhor. E este óleo que eles geraram, consagrado ao Senhor, deu a eles autoridade para trazer de volta o governo, a cultura e o reino de Deus para ser estabelecido naquele lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda uma coisa. Aquilo que Deus tem para você não é sobre o quanto você agrada a homens. Não é sobre o quanto você aparenta que é o bonzão, a boazuda. Não é sobre o que as pessoas olham pra você. O que te dá autoridade em Deus é o secreto, é o detalhe, é o zelo por fazer a coisa certa quando ninguém está olhando. Quando ninguém está olhando. Se o sucesso que você está buscando, se a recompensa que você está buscando, se o governo que você está buscando, se o dinheiro que você está buscando, se o amor que você está buscando, se a autoridade que você está buscando está servindo a você, você ainda não entendeu a importância da legitimidade de um filho que tem direito à herança do pai nessa terra. O fogo é estranho. Caim ofereceu algo ao Senhor. A oferta de Caim gritou e ecoou pelas gerações. Porque ele ofereceu aquilo. Ele fez a coisa certa, mas a intenção do coração dele estava errada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta você fazer a coisa certa com a intenção errada. Faça a coisa certa com a intenção certa. O milagre aconteceu e durou 8 dias. Essa festa se chama Hanukkah. Acontece até hoje. E Jesus Cristo saiu de Nazaré e foi para Jerusalém. Jesus Cristo, um homem ocupado, com tempo, minuto, cronometrado e propósito. E chegou em Jerusalém e comemorou a Hanukkah. Para mandar uma mensagem para mim e para você hoje. Que ele é a oferta perfeita. É o sacrifício aceito. É o legítimo. Minha querida, nós estamos vivendo aqui um momento profético. Essa festa é uma celebração, é um memorial que o Espírito Santo de Deus está querendo trazer à tua memória hoje, para que você se lembre de manter a chama do Espírito Santo acesa na tua vida. A chama certa. A intimidade com Deus, o secreto, a identidade do Pai. Querer parecer com o Pai quando ninguém está olhando. Fazer as coisas para se identificar com o Pai. Querer viver o governo do Pai, o reino do Pai. Não é sobre ter status e poder e domínio. Porque tudo isso é uma grande palhaçada. Sem o alinhamento com o tempo e o propósito de Deus. Você não é um ser humano isolado do plano de Deus. Caso você se sinta assim e você tenha um projeto pessoal isolado de Deus, porque você ainda não entendeu para que Deus te chamou, você sequer se tornou filho. Tudo que Deus tem para fazer para você está alinhado.
algo que ele tem para você. E quando você está alinhado a Deus, virão as pessoas certas, no tempo certo, no momento exato. E a sua preocupação não é sobre a quantidade de óleo e a marca do óleo que você põe. É sobre o respeito, a consagração que aquele óleo é gerado. O milagre aconteceu. Eles não tinham óleo suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem óleo suficiente para iluminar o templo. E nunca vai ter. Você pode ser bispo, pastor, trispo, candidato a querubim celestial. O dia que você achar que é o teu óleo que mantém a chama acesa, você não entendeu o princípio dessa festa bíblica que Jesus Cristo fez questão de estar ali. Não é o óleo que mantém a chama acesa. O óleo é sobre a tua identidade. O óleo é sobre a autoridade que o Senhor te dá para governar por meio de suportar a prensa e manifestar o comportamento da cultura do reino, do governo do teu pai. O óleo é a tua identidade. O óleo é a tua identidade. A tua identidade de filho que vive a cultura do pai na tua casa, no teu relacionamento com o teu cônjuge, no teu relacionamento com os teus filhos, no teu relacionamento com o dinheiro, no teu relacionamento com o sucesso, no teu relacionamento com o fracasso. A cultura do reino de Deus para o filho legítimo faz parte da história familiar dele. Ele se identifica, ele não questiona. O óleo da renúncia, da prensa, do sacrifício, de olhar para Jesus, de querer se parecer com ele, de estar ali, é coisa para quem senta à mesa. Quem senta à mesa com o pai tem intimidade, entende da cultura do pai, manifesta a cultura do pai, come da comida do pai, se alimenta, reconhece a voz do pai e o segue. Reconhece e o segue. Não, mas isso aqui tá me dando melhor lucro. Reconhece e o segue. Não, mas isso aqui vai contra o que vão pensar de mim. Reconhece e o segue. E o segue. Deus quer que você tenha acesso, como Moisés. Por que não? Jesus conquistou isso para você. A ver a face do Senhor se revelar a você. Porque Moisés viu a face do Pai. E para ver a face do Pai era necessário santificação. Calma. Jesus Cristo veio para conquistar algo para a tua vida que vai além do que Moisés teve de relacionamento íntimo com Deus. Jesus Cristo veio para inaugurar na tua vida um acesso e um nível de identificação, de paternidade e de cultura com o reino, que faz você não ser o único que vai até a presença do Pai porque consagra o protocolo e o estatuto como Moisés. Jesus veio para que você não visse só a face iluminada do Pai, mas para que você fosse tomado pelo Pai, governasse como filho legítimo do Pai, para te dar autoridade, o óleo da consagração. Consagrar é renunciar à cultura do mundo, é viver a cultura do reino, porque o seu pai é um rei, seu pai tem o governo e ele te chamou para governar. Só que a maneira que a autoridade do pai é derramada sobre aqueles que se parecem com ele não é barganha como os deuses do mundo. Não é sobre a tua perfeição, é sobre a tua obediência, o teu respeito. Aqueles homens poderiam ter pego qualquer azeite para dizer que a luz ficaria acesa. Mas eles pegaram o azeite consagrado e tiveram a intenção, não sei se vai durar, mas a minha intenção é de fazer com que o azeite ilumine a casa do Pai. Quando você ama o Senhor, ainda que você ache que você não tem estrutura, a tua preocupação sempre vai ser em querer saber se você agrada a Deus, antes de querer agradar aos outros. Quando você está querendo servir a si mesmo e ainda não entendeu o seu papel como filho legítimo, aquilo que você quer conquistar sempre vai estar sendo voltado a arrumar qualquer tipo de óleo, qualquer tipo de saída
para você provar para os outros que você mantém a chama acesa. Deus nunca precisou de você para manter a chama acesa de lugar nenhum. O óleo da prensa que é gerado em você vem para te dar autoridade. O óleo da prensa que é gerado em você, ele não é gerado porque essa chama depende dela para que o altar fique com a luz acesa. Querida, Deus nunca precisou do óleo de homem nenhum para que a presença do Espírito Santo estivesse no altar. A consagração é cultura do reino, nos faz parecidos com o Pai. Não pode ser uma moeda de barganha. Eu me santifico para conquistar isso. Eu me consagro para poder ter aquilo outro. Isso é a oferta de Caim. Você se consagra, você se sacrifica, porque você se parece com o Pai, porque você senta à mesa do Pai, porque você faz parte da cultura do Pai, porque você quer governar, mas você não quer governo sem o Pai. Quem quer governo sem o Pai, sem identidade, querido, não é legítimo. Nós estamos hoje, no Brasil especificamente, vendo autoridades querendo conquistar territórios de forma ilegítima. Todo filho que não tem identidade com o Pai, ele quer conquistar por meio de falso óleo. Ele quer dizer o que é a verdade, quer usurpar o Pai. Ele quer dizer o que é o certo, o que é o errado, desde que o fim não justifique os meios. Não é assim que fala, mas o filho legítimo, ele respeita o processo, porque ele entende da cultura do Pai, ele entende a voz do Pai. Ele fala, a oferta que o meu Pai recebe é a oferta consagrada. A consagração não é sobre eu me achar suficiente ou merecedor. A consagração é sobre a intenção que me motiva para que eu esteja naquele lugar. Qual é a tua intenção de servir a Deus? Se a tua campanha é sobre você, se o teu jejum é sobre você, se o teu negócio, você ainda não entendeu que você é filho legítimo, você ainda não saiu da oferta de Caim. Eu quero dizer para vocês aqui que esse momento de lembrança de festa de Hanukkah foi uma festa que o próprio Senhor Jesus saiu de Nazaré, chegou em Jerusalém e participou. Jesus era um homem ocupado, Jesus tinha agenda. Todo mundo sabe aqui que qualquer homem muito menos politizado do que Jesus, e entendido e que governava como Jesus, tem uma agenda corrida. Jesus saiu de Nazaré, Jesus chegou a Jerusalém, participou do significado daquela festa e nos deu um ensinamento muito grande. Tenha a intenção de manter a chama acesa. É a tua intenção em conhecer a verdade que não vai deixar você se perder. Se a tua intenção estiver no sucesso, se a tua intenção estiver em ter dinheiro, se a tua intenção quiser em agradar o outro, a sua autoridade, o seu governo não vai poder ser legítimo, porque o óleo, a oferta que Deus recebe não é a de Caim, não é a de Caim, não é a de Caim. A oferta que Deus recebia e que trouxe de volta a presença de Deus na Hanukkah foi uma vasilha de óleo, e aqueles homens tinham a intenção de restaurar a presença de Deus no altar profanado. E por causa da intenção deles, eles pegaram um único óleo consagrado, sabendo que não daria tempo suficiente de gerar o outro, e botaram o que eles tinham. O milagre aconteceu. 8 dias durou aquele óleo consagrado, porque eles não negociaram os princípios e os valores deles. Nós precisamos voltar para os detalhes em Deus. Nós precisamos voltar a entender que a palavra profética é sobre valorizar o significado das pequenas coisas que ninguém vê, aquilo que você faz no secreto e que ninguém vê, aquilo que você olha na madrugada e ninguém vê, aquela pequena ação que você faz e ninguém fica sabendo. É este pequeno óleo que ninguém vê que mantém a chama acesa, suficiente para proteger a tua vida e para te colocar no lugar do propósito de Deus. Volte a oferecer o óleo consagrado, e ele é consagrado nos pequenos detalhes, porque você precisa resgatar a identidade do Pai. Resgatando a identidade do Pai, a cultura do Pai, você vive o governo e o reino de Deus. Que venha o reino de Deus para sua vida. Que venha o reino de Deus para sua vida. E eu quero falar para vocês, dia 14 agora, até o dia 22, profeticamente falando, é a memória, da gente trazer a memória dessa festa do Hanukkah.
Ai, pastor, a festa muda minha vida? Não muda nada. Porque se você acha que uma festa que muda a sua vida, você não entendeu ainda. Eu estou querendo trazer a memória para você, o ensinamento, o fundamento. E que você também respeite o princípio. Porque senão você vai ficar indo em festa junina e achando que é normal, que lá também pode mudar a sua vida. E não é sobre isso. Deus não mandou você celebrar os altares pagãos. Deus falou para você celebrar festas que relembrem os milagres que ele fez. Essas são legítimas. Filho não celebra festa que não honra a cultura do reino de Deus. Nós precisamos voltar a ser santidade nos detalhes. Nos detalhes. Deus está te chamando a restaurar a santidade, a retornar à presença dele, a fidelidade nos detalhes. E o mais importante, volta para a palavra. Ah, pastor, eu amo ler o devocional dos outros. Eu também. O livro dos outros eu também não estou proibindo, não. Tem até livro meu. Mas não pode ser eu tomar o lugar da palavra. Achando que é óleo. Quem está entendendo? Não pode ser o Seve, não pode ser o Johnson. O nutriente é a palavra. Eu aprendo com meus irmãos, porque nós temos formas de personalidade diferentes. Mas cadê a palavra? Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas já leu 30 devocionais. Segundo fulano e Beltrano e Ciclano. Volta para a palavra. Lembra que o ataque desse povo lá em 167 a.C. era sobre não ter acesso à palavra? Volta para a palavra, volta para a palavra. Hanukkah representa a memória da dedicação do templo. E o Senhor está te chamando hoje para dedicar o seu coração. Eu já tenho quase 1 hora que eu estou aqui falando, eu vou encerrar. Mas eu quero dizer para você, é tempo de você reacender aquilo que foi apagado na sua vida. É tempo de você avaliar antes do dia 14, porque dia 14 é um momento de celebração. Celebração do quê, pastora? Celebração é o quê, pastor? Dia 14 é para entrar em jejum do dia 14 até o dia 22, não. Eu tô te falando aqui de um portal espiritual, de um tempo de Deus, de trazer à memória aquilo que te traz esperança. De ler o tempo e as estações da agenda bíblica. De 14 a 22 é um tempo. Pra você chegar naquele tempo, hoje, pergunte a Deus qual é a intenção daquilo que você quer conquistar em 2026. Qual é a intenção? Bota teus planos no papel, eu quero te desafiar. Bota os teus planos no papel. Deus, em 2026 eu quero sentar nessa cadeira aqui, nesse emprego. Pra quê? Qual é a tua intenção? O que vai cooperar pro meu reino? Porque filho tem aliança com o pai. Trabalha a serviço do reino do pai. Porque ele é herdeiro. Ele é responsável pela herança. Ele é responsável. Você é bastarda. Você conquista uma cadeira, um casamento, um dinheiro pra servir a você. Então você não tem pai. Agora, se você quer herdar aquilo que a tua capacidade não é capaz de obter sem a presença e a autoridade de Deus, você tem respeito e reverência aos detalhes. Volta para isso. Anota seus planos. O que você quer em 2026? Eu quero tal lugar, eu quero tal dia, eu quero tal lugar. Aí depois que você anotar tudo, você fala pro Senhor assim, Senhor, a intenção minha é fazer o que com isso aqui? E tem uma conversa com Deus. Se aquilo tudo que você está colocando ali, você vai fazer com que se converta para servir ao plano e ao propósito dele, para que a glória dele se manifeste. Lembra quando eu falei que Moisés viu a glória do Pai no rosto, falava face a face? O Senhor Jesus conquistou mais do que só ver a face. O Senhor Jesus conquistou um relacionamento muito mais profundo. O Senhor vai se revelar a algumas pessoas aqui nessa nação. E eu faço questão de dizer isso, porque não é sobre merecimento de ninguém. É sobre a intenção do coração. De tal maneira que a intimidade delas vai ser mais forte do que a de Moisés. Mais do que ver a face. A revelação do Messias é sobre tomar para si. Enoque foi tomado para si, porque o relacionamento dele com o Pai era infinitamente mais íntimo do que o de Moisés. O Senhor era um com ele de tal maneira que o tomou para si. A volta do Messias fala sobre quando o Senhor Jesus se revelar, ele tomará os filhos dele para ele. Tamanha identificação. Nós estamos entrando nesse tempo da revelação do Espírito de Deus. Do levantar daqueles que têm relacionamento com Deus. Então, se você tiver ouvido, Deus vai começar a falar com você por meio da palavra. Volte para os fundamentos. Olha,
Traça seus planos, coloca, Senhor, para que eu quero chegar nisso? Aonde eu vou manifestar o teu reino? Eu sou tua filha, eu sou legítima, eu não tenho planos separados do Senhor. Pai, qual é o melhor para mim? Pai, para que esse governo? Para que esse domínio? Pai, para que isso aqui que eu tô conquistando? Pai, por que eu quero chegar aqui? Senhor, não me deixe usar outro óleo, não me deixe ter outra estratégia que não seja tua. Pai, não me deixe, porque eu sou legítima, eu sou filha, eu tenho responsabilidade na herança, eu não posso entregar para qualquer pessoa, não é qualquer óleo, não é qualquer um que cuida, Pai. Eu quero usufruir. Volta pra Deus. Começo a live normal, fico todo descabelado. Volta pra Deus. De 14 a 22. Chega no dia 14 desse mês agora. E faça um ato profético. Todos os dias, 6 horas da tarde. Todos os dias. Não é jejum não, viu? Jejum é sobre santificação. Eu tô falando pra falar sobre intenção. Chegue nesta data, sabendo para que você quer o que você está pedindo para 2026. E todos os dias, oi meu filho, mamãe tá aqui. E chegue todos os dias na presença de Deus. E acenda uma luz. Num ato profético. Pode ser a luz do banheiro. Pode ser a luz da sala. Você consegue fazer essa oferta a Deus? E declare todos os dias: Pai, eu volto a acender a luz do candelabro com o que eu tenho. Eu volto com a melhor da intenção. Acenda a luz do quarto, na madrugada, acenda a luz da sala. De 14 a 22, traga à memória aquilo que traz esperança da palavra de Deus. Fala, Senhor, eu estou debaixo dessa direção profética da tua palavra. Não é de mim não, porque quem sou eu para dar direção profética para alguém? Estou te falando é da Bíblia. Ela é tão poderosa que as pessoas acham que é sobre a gente. Volte para aquilo que Jesus nos ensinou, porque Jesus participou disso. Aproveite esse momento, esse ato profético. Acenda a luz do teu quarto. Acenda a luz do teu carro. Acenda a luz do teu telefone. Acenda a luz do teu telefone. É chegado o tempo onde a luz vence a escuridão. É chegado o tempo da revelação dos filhos legítimos de Deus. Por isso que nunca teve tanta perseguição a filhos legítimos. E por isso nunca existiu, enquanto todos os outros tempos, desde a época de Nimrod, o neto de Noé, que levantou Babel e a Babilônia, tantas pessoas querendo ter governo e autoridade, sem ter o óleo da prensa por meio da legitimidade. É chegado o tempo da perseguição, mas é chegado também o tempo do avivamento, o tempo da revelação do milagre, o tempo de levantar o altar e o fogo, que não é fogo estranho da presença de Deus, não vai mais ficar oculto, nem a mentira dos outros, e nem vai ser apagado. Os filhos da revelação, aqueles que o Senhor escolheu e que tem um óleo genuíno. Isso não é sobre poder, isso é sobre intimidade, sobre o secreto, querida. Então aproveite esses dias de 14 a 22, acenda umas luzes. Faça esse ato profético. Reúna com a sua família, faça sozinha, faça com alguém. Manda mensagem no privado, entra no grupo do WhatsApp, que as minhas meninas vão ficar 8 dias, todos os dias, fazendo um profético, declarando no pôr do sol. Eu estou trazendo de volta a luz do Espírito Santo para minha vida, o fogo do altar que traz autoridade, que bota minha casa em ordem, que me dá autoridade sobre os demônios, que faz com que eu venha a viver, e a unção da multiplicação que veio sobre aqueles homens vai inundar a tua vida, porque eles tinham uma botija e existe uma unção de multiplicação. Deus recebeu a oferta deles de tal maneira que ela se multiplicou o tempo suficiente para eles reconstruírem tudo. Deus vai te dar força, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar estrutura suficiente para que você possa reconstruir por meio da direção e do propósito dele, do afinar com a voz dele, com a identidade dele, com a paternidade dele, com a cultura dele, aquilo que ele tem para você. Existe uma unção de multiplicação que vai ser liberada por esses dias. Não perca essa janela
profética. Não perca essa janela profética. Eu encerro essa palavra aqui dizendo para vocês agora: coloque diante de Deus a intenção do seu coração, em nome de Jesus, porque esse tempo é o período em que o céu vai liberar sobre você revelação, discernimento, multiplicação, realização de sonhos adormecidos, porque são de Deus, não são os teus, em você, força suficiente para você passar por esse ciclo que você está passando e reconstruir de novo o fogo da presença de Deus, que não é fogo estranho na sua vida. O significado do milagre: o óleo representa o Espírito Santo de Deus, que vai voltar para sua vida. A luz representa a presença diária, a direção. Você não vai ficar mais andando de um lado para o outro sem querer saber: oh meu Deus, será que eu quero isso mesmo? Será que eu preciso disso mesmo? Para que eu quero vencer? Para que eu quero isso? Ai meu Deus, eu caso e não sou feliz, eu compro e quero mais. Eu falo: para com isso, para com isso. O óleo de Deus vai trazer para você essa autorização, essa legalidade. Jesus fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. De 14 a 22, faça um ato profético, ligue uma luz, fala: Senhor, que haja luz, que volte a luz da presença, que volte a luz da direção, que volte a luz da intenção. Eu quero alinhar o meu ano de 2026 com o Senhor. Oh Deus, o Senhor Jesus é a luz que não se apaga. A luz, João 1,5, resplandece nas trevas e as trevas não vão vencer essa luz. E que você possa fazer esse ato profético, porque Deus honra o que você está fazendo hoje. A revelação ilumina e traz para você discernimento espiritual, e a presença do Espírito Santo vai crescer, te dar autoridade e legitimidade para governar debaixo da proteção, da direção e do projeto de Deus para sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por você agora, Pai, em nome de Jesus. Te agradeço por esse tempo precioso aqui com meus irmãos. Te agradeço por essa live. Te agradeço por esse momento. Oh meu Deus, Senhor, eu vou colocar o link, meu Pai, lá no Story. Quem quiser participar, ó Deus, desse momento profético, meu Pai, desses 8 dias, Pai, ó Deus, que esteja lá, meu Pai, ó Deus, e quem não quiser estar lá também, o importante é o que ele faz em casa, não é um grupo que vai mudar não, no secreto, mas se quiser estar unido conosco também, que venha, Senhor, para que haja multiplicação, meu Pai, do pouco que eles têm, Pai, e que esse óleo se multiplique como se multiplicou na restauração daquele altar. Restaura essa casa, restaura essa família, restaura esse governo, restaura esse domínio, restaura essa aliança dos pais com os filhos, restaura, dá visão espiritual ampliada, porque é o Senhor que dá visão de águia, dá direção para ela no ano de 2026, dá estratégia, dá governo sobre aquilo que estava desordenado, meu Pai, legítimo debaixo da tua vontade. A autoridade sem o propósito não abre portas, abre feridas, meu Deus. Oh meu Deus, poder sem direção, Senhor, não dá acesso à presença, Senhor. Oh Deus, dá acesso a demônios, a mentiras, meu Pai, a falácias, meu Pai, e o fim é morte. Pai, que haja conclusão de ciclos na vida da pessoa, que haja início de novos caminhos, meu Deus, que haja governo sobre tudo que está desestruturado, Pai. E eu termino profetizando Isaías 61, Pai. Ó Deus, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá de novo sobre ti, em nome de Jesus. Ninguém acende uma luz, diz Lucas 11:33, e cobre com um vaso, mas coloca ela no velador, para que os que entram vejam a tua luz, Senhor. Que a tua luz, Senhor, se levante, Pai, e que o teu rosto se ilumine, e a tua direção, a tua proteção, a tua legitimidade, e o teu relacionamento, e o teu reino venha e se manifeste em todas as áreas da vida dessa pessoa que está me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querida, Deus te abençoe. Nossa, Deus te guarde. Deus fale com você sobre isso aqui. Se você quiser mandar para alguém receber essa palavra, manda para ela poder, mas se for para mandar para me agradar, não manda não, que isso é oferta de Caim. Vai como uma oferenda para demônio. Manda para quem você acha que realmente precisa. Manda porque você gosta de propagar o reino de Deus. Manda porque você apoia a revelação da palavra de Deus. Manda, entenda.
Se você quer participar do grupo para ter um apoio, um direcionamento, uma palavra, vou botar no story o link do grupo do WhatsApp que é fechado, para que você receba palavras sobre a luz de Deus voltar, a intenção voltar, a autoridade voltar, a unção da multiplicação que vai vir sobre esses dias voltar. E você vai viver um ano de 2026 no sobrenatural de Deus, porque você vai viver na casa do Pai, na presença do Pai e numa intimidade do Pai que só o Filho tem. Você não vai precisar de intermediador, mas não. O intermediador é o sangue de Jesus, já pagou esse preço. É só herança, direção, governo, sem vaidade, por causa do propósito e o entendimento. Você nunca mais vai querer se parecer com ninguém e nunca mais vai querer aparecer pra ninguém. Porque aquele que é como o Pai, tem o coração do Pai, tem intenção do Pai, tem sede do Pai. A alegria dele é fazer o que agrada o Pai. E somente a isso. Entra nesse espírito, porque fogo estranho vai ser revelado nessa nação e já tem sido revelado. E a autoridade do candelabro vai ser retirada dos lugares em que a luz está sendo usada para iluminar e dar brilho para si mesmo. A luz do óleo foi feita para trazer revelação da palavra de Deus. Não foi para projetar homens e nunca vai ser. E nunca vai ser. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Um beijo. Quem quiser o link, olha no story. Deus abençoe vocês.